E aí, pessoal, começando aqui mais um Plano Talks, sempre dividindo a mesa aqui com o meu pai, Glauco Moraes. E hoje a gente está recebendo um amigo, um campinense, que agora também tem um podcast, não é isso, Breno? É isso aí. Breno Aragão, um cara super carismático, um grande profissional aqui do mercado imobiliário e uma pessoa por quem a gente tem a maior estima, pode ter certeza, viu, Breno? Só pode ser de Campinas. Que Só bom. pode ser de Campina. Já tá pegando, A começou gente hoje. já começou dizendo assim porque é justamente o nome do podcast dele, tá? Então dá uma pesquisada aí também para você consumir esse conteúdo dele, que eu tenho certeza que é de muito valor. Mas, Breno, queria que você começasse se apresentando para o pessoal. Você já é muito conhecido, Sou nada. mas para quem não te conhece, quem é Breno Aragão? Como foi que você começou no mercado imobiliário? Conta aí um pouquinho da tua história para a gente. Vamos começar. Primeiro, agradecer a participação. Que Obrigado a você, Pedro, a Glauco. A gente é que agradece, Breno. Vocês são referências para mim. E estou muito feliz em estar aqui participando. Agradecer à equipe aí que está acompanhando o trabalho também. Meu nome é Breno Aragão, sou de Campina Grande, não sou campinense, mas Nasceu sou onde? 13 anos. Tu nasceu onde? Sou Campina Grandense, quem é 13 anos fala que é Campina Grandense. Ah, Eu é? nasci em Campina, sou natural de lá, nasci e me criei lá. Na minha infância, meus pais ainda vieram moraram um ano em Caruaru e um ano em Florianópolis. Mas eu lembro nada, quase nada. Então, tudo que eu lembro é em Campina. Por que seu pai... Meu pai parou? trabalhava com metalúrgica, era vendedor de metalúrgica e o patrão dele lá na época abriu uma metalúrgica em Caruaru, depois abriu uma outra filial em Santa Catarina e ele foi para lá. E aí foi uma experiência, ele sempre foi vendedor e acredito que muito do que eu tenho como vendedor Veio dele. veio do meu pai. Tem um tio também extremamente vendedor nato e aí eu absorvi um pouco deles. Enfim, eu sou natural de lá mesmo, me criei, nasci num bairro chamado Palmeira, mas morei pouco tempo lá e toda a minha infância, adolescência e juventude foi no bairro do Catolé. É um bairro grande lá em Campina, o bairro que tem o shopping, que tem o estádio do Amigão, que tem várias escolas reconhecidas até aqui também em João Pessoa. E sempre admirei muito a vida do empresário. Depois que eu me entendi por gente assim, eu queria ser um empresário. E não era filho de rico. Meu pai depois veio a ser propagandista farmacêutico. Nada nos Você faltava. se entendeu por gente com quantos anos, mais ou menos? Assim, 15, 16 anos. Então, quando a gente começa a ter as escolhas, então eu escolhi trabalhar com negócios. Como eu não recebia uma empresa, eu buscava um negócio que eu pudesse começar mais fácil, um negócio de serviços, até que a gente teve uma ideia de eu me preparar para ter uma administradora de condomínios. Certo. Já com essa idade aí, 15, 16 anos, eu tenho um tio e uma tia, cada um tem uma empresa no Rio de Janeiro, uma imobiliária, cada um, sim. e que também são administradoras de condomínio. E a intenção nessa idade era estagiar lá, aprender lá, e depois adequar isso à minha realidade, numa cidade pequena, aprender a administrar condomínios. E aí, para isso, já desde essa época, quando eu fiz vestibular, entrei na faculdade, eu já fiz o curso de corretor. Foi o primeiro curso de corretor de imóveis que tinha lá na cidade. Então eu escolhi fazer administração, fiz administração na UFCG. Época de escola, eu estudei lá no Domingo Sávio, que era uma escola tradicional, antiga lá. Depois estudei no GEL, e o GEL se transformou no Motiva lá, que é de uma escola super relevante hoje no estado e que começou lá, a gente viu nascer. Professor Carlos. Professor Carlos Barbosa, é muito atuante na época que eu estudava, ele era super presente. E aí fiz vestibular na época para administração e para direito, não passei para direito, fiz administração, passei numa das primeiras colocações e era um curso que eu gostava muito, tudo ligado àquela área. E logo fiz o curso de corretor. Então,
terminei rapidinho o curso de corretor, que eram 9 meses, mas era todo dia. Então estudava na UFCG de manhã e à tarde, e à noite fazia o curso de corretor de imóveis. E ali fiquei esperando a oportunidade de ir para o Rio, fazer um estágio lá. Só que logo depois... Um estágio relacionado a... Dentro da imobiliária dos meus tios. Ah, sim, do seu tio. E aí logo depois, no meio do curso, surgiu um convite de uma pessoa que estava abrindo uma imobiliária em Campina, uma imobiliária chamada Zelari, que por muito tempo, ali no início dela, isso em 2006, se tornou a principal imobiliária da cidade, pelo menos por cerca de 5 anos. E eu fui o primeiro corretor dessa imobiliária. Teve um caso interessante que o mercado ainda estava muito glauco, que até ligado ao Cresce, o mercado ainda estava pouco maduro na nossa cidade, a fiscalização do Cresce não era tão grande, e um corretor local lá organizou um feirão de imóveis no shopping. Esse feirão tinha uma mesa lá para ele, uma mesa bonita para ele atender o pessoal lá. Tinha várias meninas de cerimonial assim para receber o pessoal, dar panfleto, meninas altas, bonitas assim, chamava a atenção. E algumas pessoas lá atendendo. Só que só tinha um corretor de imóveis nessa feira. Eu. Todos os outros estavam atendendo e nenhum era corretor de imóveis. E aí, por acaso do destino, houve uma denúncia do Cresce, chegou uma fiscalização na abertura da feira. Tinha umas 10 maquetes lá e uma mesa bonita. Saiu todo mundo, só ficou eu de corretor nessa feira. Sua mesa lá. E eu, jovem corretor, fazia 1 mês e meio, 2 meses que eu estava trabalhando, não tinha feito uma venda ainda. Aí veio o resultado nesse dia. E aí nesse resultado foi que veio a culminar na minha primeira venda como corretor. Eu ao lado da maquete de um empreendimento chamado Espaço das Artes, lá no Catolé, de um parceiro meu até hoje, que hoje a gente estreou o nosso podcast de Campina, chamado Só Podia Ser de Campina, e a estreia foi com o dono dessa construtora, que eu vendi o primeiro imóvel, que é seu Antônio Rolim. E aí eu encostei no Da Cipresa. Da Cipresa Empreendimentos, Você exatamente. sempre fala, E aí eu, ao lado da maquete, lá chegou um cara, mas nunca vou esquecer o nome dele, o primeiro cliente. Não sei se ele vai chegar a assistir esse podcast. O nome dele é Vladimir Borborema. Até o nome tem a ver com a cidade. E aí ele começou a perguntar do empreendimento lá, eu expliquei, eu estava muito afiado. Marcamos no outro dia uma visita na obra. E de tardezinha a gente fechou um negócio, e foi meu primeiro negócio. Um apartamento de 92 metros no condomínio Espaço das Artes. E daí então começou a acontecer muitas coisas. Eu nem sabia dessa tua trajetória pela administração e tal. E me identifiquei muito, porque comigo foi a mesma coisa. No caso, eu comecei o curso de Direito e também com 18 anos, assim que fiz 18 anos, já entrei no curso para tirar o Cresce. E é porque o mercado imobiliário é apaixonante, né? Eu fiquei, como eu não tinha passado em Direito a primeira vez, ainda eu fiquei com aquele... Pensando em fazer. Precisasse completar isso para mim. Aí via fazer depois, ainda cursei 3 períodos de Direito, mas aí eu já estava trabalhando como corretor, já tinha uma rotina de trabalho, de ganhos, aí depois eu disse, não, se eu precisar eu contrato um advogado, vai ser melhor e eu vou cuidar aqui na vida como corretor. E aí minha primeira trajetória, que é a que eu recomendo para todo corretor iniciante, foi dentro de uma imobiliária. Então, sempre que eu converso com alguém que está começando, às vezes vem algum corretor com algumas insatisfações na imobiliária que está no começo, eu digo, não, persista. A escola é uma imobiliária. Lógico que tem que procurar que melhor se adequa ao perfil. Isso. Mas eu passei 3 anos e meio na Zelari. Na época a gente fez muita diferença, eu ajudei a fazer muita diferença. O sócio lá era Janilson, o nome dele, me ajudou muito. Sou muito grato a ele. E era uma imobiliária do dono da construtora Cipresa também. Era uma sociedade entre eles. E aí foi a primeira imobiliária que criou um programa de televisão na época. A gente gravava esses imóveis. Era diferente, não era com essa facilidade que a gente tinha, né? Então pegava um sábado e um domingo e o cara lá com a câmera zona grande e outro segurando a luz e a gente entrando nos imóveis. As câmeras não eram grande e angular, então era todo um trabalho.
Era como se fosse no SBT, que lá em Campinas é a TV Borborema o nome. E aí deu muita visibilidade, que eu era um cara jovem, 21 anos, 22 anos. E aí ficava aparecendo na televisão, os amigos falavam, os clientes começaram a me identificar muito. Nessa época a gente participava de muitos feirões imobiliários. Muitos deles tinham um movimento grande, presencial. Nos shoppings também tinha muito movimento e eu fazia questão de, nessa época, participar de feirões. E isso fez muita diferença para mim. Era um no início. empreendimento de um padrão alto, assim. Era médio alto, o mercado, isso já no final ali, 2009, 2010, de 2006 a 2010, foi quando o mercado começou a observar esses lançamentos de imóveis na planta e valorizava muito. Eu lembro assim, os primeiros imóveis que a gente vendia eram 70 mil, quando ele era entregue 3 anos depois, valia 140, 150, dobrava de preço, alguns triplicavam, e aí a indicação acontecia muito. Então passei 3 anos e meio nessa imobiliária, foi minha escola, sou grato demais, se não fosse lá eu não estaria vivendo hoje de corretagem. E depois eu passei 1 ano como um corretor autônomo. Teve o meu momento, teve a hora de eu alçar meus voos e aí fui trabalhar como um corretor autônomo. No começo também com medo de algumas coisas. Toda mudança Chamei uma corretora, a gente dividia despesas no escritório e cada um ganhava o seu. 1 ano como corretor autônomo, você estava satisfeito ou... Não, porque tinha aquele desejo de ser empresário, aquele desejo lá do passado. E aí com 1 ano de corretor autônomo, já estava assim, eu não conseguia mais atender todo mundo que aparecia, todas as indicações. Eu tive que buscar corretores para trabalhar comigo. E aí surgiu um corretor que foi muito importante na minha vida, assim. Hoje eu tenho muitos corretores que trabalharam comigo, mas esse é o corretor especial, que por muito tempo foi meu braço direito. Um cara chamado Diego Lucas. Hoje, aí ele veio a fazer depois um concurso público, hoje ele trabalha na Justiça de Pernambuco, mas é um cara que eu tenho uma gratidão, um carinho pela família, ele me ajudou muito. Ele foi o primeiro corretor. Desse momento eu abri uma imobiliária em 2010, que já se chamava Bens Imobiliária, que é o nome da minha imobiliária. E aí a gente começou essa trajetória como dono de imobiliária e corretor. Então o percurso, a gente começou a se posicionar num padrão, sempre fazia algo um pouco diferente. Foi quem primeiro começou a pagar uma comissão bem melhor do que o mercado pagava. Muitos donos de imobiliárias achavam ruim, porque na época todo mundo pagava 30% de comissão para o corretor. Quando eu abri a imobiliária, já comecei a pagar 50% de comissão ao corretor. Aí alguns me procuravam, mas eu sempre, eu só queria quem eu escolhia para estar perto de mim. Eu não era quem vinha procurar. Até hoje sempre foi assim. E aí a gente começou a implementar muita coisa, foi quando começou as mídias sociais surgirem com mais ênfase e a gente começou a trabalhar bastante aí. Você tocou exatamente num ponto que eu queria tocar quando perguntei se era implemento de alto padrão. Que é muito interessante também como mudou a forma da gente comunicar os produtos, como a gente chegar nos clientes, de fato, o cliente comprador, daquela época para essa. Porque até tem produtos de um padrão mais elevado que passam em televisão e outros meios, como é que eu posso dizer, que não são os mais interessantes ao meu ver hoje. Porque em redes sociais a gente tem um alcance muito forte, né? A gente tem alcance pelo público que você tem, já de seguidores, por exemplo. A gente da mesma forma mais qualificado de acordo com aquilo que a gente quer vender, né? E talvez a televisão não seja hoje a melhor ferramenta para chegar nessas pessoas. Com certeza não é. Para um produto mais popular talvez seja, enfim. Você percebe isso também, essa mudança? Claro. Na época, assim, a gente espalhava placa na frente dos prédios todos, dos lançamentos, muita placa. Tinha o jornal ainda, né? Lembra, Gal? Classificados, às vezes notas em classificados. Era o portal imobiliário. É verdade. Era o portal imobiliário. E aí, só que a base do meu negócio desde dessa época, Pedro, já foi muito indicações. Eu trabalhava muito imóvel na planta. Eu sempre fui o corretor de botar o projeto embaixo do braço
e fazer a visita, o contato e aí isso puxa muita indicação, né? Então meu negócio sempre foi muito baseado nisso. E o foco da Bens era mais imóveis avulsos, prontos ou lançamento? Não, era lançamentos. De 2000, de quando nasceu, em 2010 até 2016, o foco sempre eram lançamentos. A gente ajudou a fazer, a gente encabeçou feiras, tinham pessoas que realizavam feiras lá, a gente participava e depois a gente montou. Teve uma época, fizemos um esboço de uma associação de corretores com vários corretores relevantes no mercado. Tivemos um apoio na época do Sebrae, da Associação Comercial, esboçamos isso e esse grupo fortaleceu. Na época eram 12 corretores. Esse grupo ficou forte e a gente realizou feiras depois. Então, sempre dava muito resultado. A gente saía de uma feira dessa com os próximos 4 meses assim garantido do financeiro. Foco era lançamentos. Porém, chegou um momento no mercado que a dificuldade de lançamentos no meu mercado de Campina foi grande e muito no Brasil também. Com aquele momento ali, Lula saindo, Dilma entrou e depois ficou aquela dificuldade de Dilma até ela vir a sair. Então o mercado de lançamentos naquele momento foi péssimo e a gente teve uma grande preocupação do que viria a acontecer. As coisas começaram. Eu já estava vivendo um padrão de vida mais alto, mais difícil até de voltar, e a gente não via num horizonte de curto prazo ou de médio prazo melhorias. A gente só via dificuldades. Você já estava na época do Mini Cooper, então? Tava no Mini Cooper, depois outros carros, BMW, tudo novo. E aí o que aconteceu? Tive que sair vendendo tudo. Então assim, eu tava morando bem, minha filhinha tinha nascido. A gente costuma dizer, eu tenho uma filha que hoje tem 9 anos e tinha um filhinho de 5. Essa filhinha, quando nasceu, era todos os mimos, eu tava bem, ganhando dinheiro, sobrando. Esse menininho, quando veio na época da crise pesadíssima, pesada. E aí esse momento foi o momento mais marcante assim para mim, foi o momento que eu fui até lá embaixo mesmo. E graças a Deus, graças a minha esposa, a meus pais, a pouquíssimos amigos assim, rapaz, ó, toma esse prumo aqui que vai dar certo. Qual foi o prumo? O prumo foi mais recente, mas antes eu fiz um teste que foi muito bom para mim também. Nessa época o mercado estava péssimo para lançamentos. E aí a gente tava em busca de qualquer Nova oportunidade. Pessoa que dissesse, rapaz, vai por aqui que vai dar certo. Quase quando tem umas igrejas que dizem, ó, tá perdido, entra aqui que vai se achar. Então, assim, entra aqui que vai se achar. Bora aqui. Só não diga que você caiu numa pirâmide, Breno. Não. Foi muito bom. A experiência foi excelente. Na verdade, eu que busquei. Eu vivia buscando entender como era a Remax. Já desde que elas chegaram no Brasil. A gente se conheceu na Remax. A gente se conheceu na Remax. Foi uma das grandes... um dos grandes tesouros que eu tive na Remax, como muitos outros. E aí, eu tenho um amigo chamado Alan, que é corretor, tem uma imobiliária em Campinas. Sim, Alan. E na época eu abri uma imobiliária primeiro do que Alan. E a gente esboçou criar uma sociedade. A gente queria ter uma empresa juntos, vimos a Remax como era, naquele momento eu não queria, mas segui meu rumo. Um ano depois ele veio abrir uma franquia da Remax e a gente vivia em comunicação, trocando ideias. E aí com muitas dificuldades, um dia eu chamei ele para tomar um café, meio que para desabafar, que eu estava cansado daquela vida ali, o mercado estava difícil. Eu via uma evolução grande nos corretores que trabalhavam com ele, assim, num prazo curto, onde os que trabalhavam comigo eu levava mais tempo. E aí ele viu que eu estava na dor, chamou o pessoal da regional, que eu sou muito grato também por toda a relação que eu desenvolvi com eles. E eu conheci lá Pedro Viriato e entrei na Remax, entrei de cabeça. Só tinha um Remax na época na cidade. E
Quando eu entrei, eu digo, rapaz, bora botar para gerar esse negócio aqui, vamos fazer acontecer. E o segredo desse trabalho que a gente era preparado para trabalhar com exclusividade era pegar aquela exclusividade e jogar na rede. E aí, se não tivesse uma rede na cidade, o negócio não ia acontecer, porque sentido. ia ficar uma exclusividade só comigo ou só com o Alan. Então, vamos trazer os melhores para perto. E teve um momento que tinha 11 franquias Em Campina com contratos assinados. E muito do trabalho que a gente fez de buscar, de agregar, e aí foi um período fantástico assim de trabalho com exclusividade, de uma rede funcionando. A gente chegava em São Paulo, ia com muita frequência para lá, receber treinamentos, receber orientações, e sempre o pessoal destacava o case de sucesso da Remax, numa cidade com 400 mil habitantes, ter 11 Remax. A gente tinha assim, se na cidade na época tinha 400 corretores ativos, 450, tinha uns 180 que eram Remax, 150 que eram Remax. Então a gente realmente conseguiu fazer um trabalho muito importante. Porém foi um trabalho onde eu precisei, para desenvolver aquilo, onde a gente se destacou muito dentro da Remax Brasil. Por 2 anos ficou entre as 25 imobiliárias que mais faturavam, destaque em número de corretores. Só que esse período eu não tinha vida. Você deixou de ser mais corretor para ser mais gestor? Deixei de ser mais corretor. Você ia me perguntando antes até de começar o podcast aqui, que só me conheceu corretor agora já depois da Remax. Exato. Mas um pouco do que é a minha essência hoje como corretor, de dois anos para cá, eu já era naquele período, Pedro, de 2006 a 2016. 10 anos, assim, graças a Deus, ao meu trabalho, de certo modo, assim, modesta parte, a minha humildade, minha busca por aprendizado, eu passei 10 anos fazendo esse meu nome lá no mercado, e a gente só veio a se conhecer mais recente. E eu trabalhava com essa essência que eu tenho hoje. E aí no período da Remax, eu só saí... corrigir, eu falei exatamente nesse sentido. Foi? Porque, tipo, eu via você muito como gestor, de fato. Eu não via você atuando como corretor como você atua hoje. Certo. Eu não te conhecia antes. Mas eu imaginava que era dessa forma. Entendeu? Pois é, eu passei 2 anos e meio afastado da corretagem, exato. só coordenando uma equipe nos bastidores, recrutando pessoas, treinando pessoas, trabalhando com o pessoal da regional, treinando o pessoal fazendo treinamento assim para 150 corretores. A gente chegou a vir até aqui fazer um treinamento para vocês também, né? Não ganhava nada por isso, é porque eu gosto do que eu faço. Eu trabalho até meia-noite, todo dia, se puder, na rua, falando sobre imóveis, sobre o mercado. Só que nesse período eu parei de vender, nesse período eu parei de ter contato com os clientes compradores, com os clientes vendedores, perdi clientes, passei a ficar nos bastidores, escondido, na esperança de quê? Que aquela engrenagem rodasse e o fim do dinheiro, assim, no final o dinheiro compensasse eu estar ali. E aí não foi assim, eu tive dificuldades assim, porque a vida foi mudando, eu não tinha tempo para a família, não tinha tempo para viajava muito. E o dinheiro, que é o fim, assim, não sobrava dinheiro. Foi nessa época que eu precisava vender. Vendi um carro, vendi outro carro, acabaram as economias, até chegou o momento de eu vender o apartamento que eu morava, foi onde a minha filha, que nasceu no filé, eu precisei vender esse apartamento com uma dor no coração imensa. E fui morar alugado. Cheguei a um ponto de morar numa casa, numa gambiarra de uma casa que eu reformei vizinho ao meu pai, na área lá, vizinha à casa dos meus pais. Breno, e essa queda, eu vou chamar assim, tá? Essa mudança, esse momento. Não, pode dizer queda mesmo, foi. Mas não tenho vergonha, não. Foi erro estratégico seu, um passo talvez maior do que a perna, ou foi questão do mercado mesmo? Alguma estratégia da sua empresa? Sempre é um erro nosso, né? Foi assim, o mercado não estava favorável. Você achou que aquilo que você fazia como gestor da sua empresa, ou como corretor de imóveis, aquilo era um processo? Faltou
maturidade, experiência de vida, o que foi? Você achava que aquilo era para sempre, só ia depender de você? Faltou experiência de vida, faltou senso de urgência. O que aconteceu? Eu vinha trabalhando no mercado de lançamentos, o mercado de lançamentos caiu, não estava bom. Eu tinha que aprender a trabalhar o mercado de avulso, que eu vi que seria assim, a solução. A melhor escola do mercado de avulso, na minha opinião ainda até hoje, é a Remax. É verdade. E aí eu entrei na Remax para aprender a vender o avulso. A gente aprendeu a vender o avulso. A gente passou por esse período de maior dificuldade, vendendo o avulso e vendendo bem para o que acontecia no mercado. Porém, eu não estava satisfeito, aquilo foi acontecendo. E nesse momento é que eu vi que eu não era, de fato, eu não tinha nascido para ser um gestor, genuinamente um gestor. Unicamente, né? Unicamente um gestor. Eu percebi que eu era um corretor na essência e aquilo estava começando a me incomodar. E eu fui deixando acontecer sem senso de urgência e as coisas foram ficando mais difíceis. Eu fui empurrando, não, amanhã vai ser melhor. Amanhã surge uma venda aí para os corretores que vai solucionar esse problema. E isso foi passando, até que chegou um ponto que eu perdi tudo da minha vida pessoal, porém minha empresa, Glauco, eu fiz tudo isso para que minha empresa sobrevivesse. Então, assim, nos bastidores, quem me conhecia de fato sabia das dificuldades que eu estava passando. Mas quem estava no mercado, os corretores parceiros de fora, os internos da imobiliária, ninguém percebia não. Eu chegava, vestia uma fantasia e estava às mil maravilhas. Dentro da Remax a gente era número 1, na regional a gente era número 2, no Brasil estava entre as 25, e só festa, ia festa Remax, evento e tal. Para o resultado, para uma empresa, estava bom, mas eu no meu íntimo não estava, eu precisava de mais. E aí eu tomei a decisão de voltar a ser corretor, e aí fui pensando o melhor modo, até que eu já estava com isso para mim, disse, não, esse ano, que foi no ano de 2020, eu decidi que eu ia voltar a ser corretor, seja na Remax ou não, e aí por questões do destino veio a pandemia, e a pandemia veio para a gente refletir a vida, refletir o nosso negócio, e eu lembro como hoje, um dia super marcante, eu sou muito ruim de decorar datas, mas tem um dia que eu não esqueço mais nunca na minha vida, que é o dia 20 de março de 2020. Foi o dia que eu decidi fechar as portas lá, quando estourou a pandemia, eu fechei a porta, eu o último a sair à noite da imobiliária, eu olhei para lá, eu disse, meu Jesus, não quero voltar aqui mais nunca. Muito obrigado por essa pandemia. Vai dar para eu executar todo o plano que eu quero. Eu vou usar isso para mudar a minha vida, que eu não posso viver mais assim. Sem tempo, sem dinheiro, sem fazer o que eu gosto mais. Ele agradeceu pela pandemia, mas ele... Eu agradeci pelo momento de parar, né? A pandemia é uma tristeza, né? A maior que a gente já viveu, né? Mas aquele momento eu agradeci. Foi oportuno. Tomar essa decisão. E ali eu tive as tratativas com a Remax. Foi tudo muito tranquilo, sou grato a eles, entenderam, e aí eu comecei a tocar meu negócio de novo, querendo tratar o cliente de modo personalizado, uma estrutura enxuta, eu perto do cliente, eu ativamente. E aí foi quando eu liguei esse modo decolar ligeiro e sem pensar em me preocupar tanto se a empresa ia acontecer, eu precisava fazer acontecer e graças a Deus... Fez acontecer e em paralelo foi montando uma estrutura física menor necessária para igual está hoje a bens imobiliários. E aí o foco continuou sendo Campina Grande, o mercado. Como é que está o mercado de Campina e era isso mesmo? Como foi que você fez? O foco continuou sendo o mercado de Campina. O mercado de Campina, nessa época pós-pandemia, começou a mudar muito. Era um mercado que eu trabalhava muito vertical, apartamentos de médio e alto padrão verticais, e começaram a não ter mais lançamento. O mercado começou a pedir muito condomínio horizontal,
ou terrenos até de loteamentos na cidade mais populares. E aí o mercado hoje lá está totalmente para horizontais, condomínios fechados, horizontais. Tem cerca de quantos condomínios lá desse tipo hoje, velho? Tem cerca de 15 condomínios prontos, tem alguns em construção. Diferente de João Pessoa, Campina tem muita área para ser expandida ainda, então tem muita área. Hoje o mercado lá está mais descentralizado. Antes os grandes empreendimentos eram concentrados, principalmente no bairro do Catolé, do Jardim Tavares e Alto Branco, ou naquela saída para Lagoa Seca, para a cidade de Lagoa Seca. E aí com grandes empreendimentos que... Não tem uma atmosfera ali. Que tem uma atmosfera, tem o Sierra, tem o Giardino Bianco, Nações Privé. E aí a construtora Andrade Marinho criou um novo mercado na Alça Sudoeste, próximo ao Hospital de Trauma. Condomínio fechado, num padrão mais popular. Exatamente, lotes pequenos de 8x20, que foram cases de sucesso. A gente fez um treinamento uma vez, fui para um treinamento de lançamentos imobiliários com Paulo Toledo, com aquele Rabelo do grupo Prospecta. Tinha 4 empreendimentos lá que eles mostraram como cases de sucesso do Brasil. Dos 4, tinha 2 aqui na Paraíba. Um era esse da família Ville, lá em Campina Grande. Isso eles mostrando a empreendedores de todo o Brasil. Inclusive tinha alguns aqui de João Pessoa também nesse treinamento. E o outro tinha sido o Alliance House aqui na Estrada de Cabedelo, lá próximo onde você mora. Como 2 empreendimentos, case de sucesso, com conceitos diferentes, com características incomuns, lotes menores, o Alliance House mesmo. Ninguém citava nem o tamanho do lote, mostrava só a casa era de tal tamanho e ninguém percebia que tamanho tinha o lote, que era até menor. E que foi, inclusive, na minha opinião, que estou olhando o mercado assim, o condomínio que abriu o caminho para esses outros tantos condomínios de casas prontas que hoje tem aqui em João Pessoa, como o Setai Houses, como o Ravel, da Tropical, que são todos condomínios de casas prontas. Esse que vocês estão aqui no Altiplano também, No Altiplano, na verdade, vai ter um condomínio de casa, ele fala do Sorro. Do Sorro, Sorro. E vai ter um lançamento da Aliança também, mas lá na Pois é. Então, esse lado de Campina criou-se um novo mercado ali. Hoje tem outras construtoras fazendo grandes condomínios horizontais lá. Eles criaram um loteamento do outro lado da alça que corta a cidade, com mais de 2.000 unidades. Isso foi o maior canteiro de obras do Minha Casa Minha Vida lá. Virou uma cidade realmente. Então, assim, hoje o mercado de Campina está descentralizado, tem mais espaço para crescer e está muito na linha de casas, condomínios horizontais e com espaço para mais crescimento. Tanto é que alguns construtores comumente acostumados a fazer verticais na cidade estão vindo para cá, porque lá eles estão com muito mais dificuldade de ter um metro quadrado competitivo mais alto. E eles estão vindo para cá, Intermares, alguns outros prospectando áreas aqui. E como é a relação, Breno, que você enxerga do cliente campinense aqui em João Pessoa? Ou Não, é campinense mesmo, estou brincando. O cliente campinense, ele na minha infância comprava só Camboinha, né? Então, assim, a pessoa de Campina Grande que vive a partir de uma classe média para cima, o desejo dele é comprar a casa dele, quitar ou ir pagando a parcela e logo em seguida fazer um pezinho de meio para comprar um apartamento em João Pessoa. Então, a Camboinha na minha infância era a cara do campinense no verão. Mais recente era mais um bairro de Campina do que de Cabedelo, né? Era. E mais recente tem se tornado ponta de Campina, né? Sim. Os empreendedores que primeiro fizeram grandes empreendimentos em Ponta de Campina, tem a origem lá em Campina Grande, e aí muita gente de Campina comprou lá, muita gente hoje compra Beira-Mar do Bessa, Intermares também sempre comprou-se, e mais recente, com essa quantidade de empreendimentos que realmente João Pessoa está na vanguarda aqui do Brasil, a gente
percebe assim, se compara ao mercado de Balneário Camboriú, a gente vê que Balneário Camboriú no sul, e do sul para cima eu vejo, a gente roda muito. Em que sentido? Vejo uma pessoa como referência, no sentido de empreendimentos qualidade, com conceito, principalmente com conceito, né? Todos eles são muito bem pensados, eles são pesquisados. Tem uma finalidade assim, bem específica, bem clara, né? O conjunto de construtores aqui e de arquitetos, eles trabalham, na minha opinião, muito em sintonia com os corretores relevantes da cidade na concepção dos produtos, né? É vital para o sucesso comercial, né? Exato. O corretor que está ali em frente. E a gente lá em Campinas sofre um pouco isso ainda, porque alguns poucos construtores é que tiveram essa mentalidade. Alguns corretores, alguns arquitetos para estarem em comunicação e entender o que o mercado pede. E aqui isso aí já está muito disseminado, os projetos. Tem projeto hoje para idosos aqui em Tambaú, tem projetos no Cabo Branco que eles se adequam mais para jovens, outros que se adequam mais para pessoas de uma terceira idade, outros para um investidor que quer deixar a rentabilidade das locações por temporada ou por diárias. Então, assim, o mercado de João Pessoa hoje, ele é um mercado extremamente maduro. Eu sou de Campina Grande, do interiorzinho da Paraíba, mas tudo que acontece de eventos relevantes, de cursos, eu busco, eu invisto em mim e vejo, e eu analiso que João Pessoa é um dos mercados mais maduros que existem no Brasil hoje, na produção de empreendimentos verticais. E aí você consegue trazer um pouco, ou melhor, levar João Pessoa para Campina Grande, sabendo que Campina Grande é um público adquirente muito forte de João Pessoa, né? E você une você fica sempre nessa ponte, né? Nesse canal. Muito. E tem dado certo? Vocês mesmos são exemplo, a gente tem feito muitos negócios em parceria aí de 2 anos para cá, graças à disponibilidade de vocês, que eu agradeço, e graças aos empreendimentos que tem aqui. Então, assim, a gente hoje está totalmente antenado. Eu estou lá em Campina, trabalhando para o cliente comprador em condomínios horizontais, e aquele cliente investidor que comprava 3 apartamentos na planta, 4 apartamentos na planta, 2, ele parou de comprar esse apartamento, porque a locação lá não está fazendo tanto sentido. Não corresponde ao dinheiro que ele tem investido. Ou a quanto rentabilizava. Não está rentabilizando à altura. Então, o que a gente tem feito para os clientes investidores? Tem entrado no mercado de João Pessoa através dos parceiros corretores, de vocês e alguns outros players daqui, e de um relacionamento que a gente vem fortalecendo com várias construtoras daqui, para levar o que há de melhor em primeira mão para os investidores de Campina. Então eu tenho vindo muito a João Pessoa para atender esses investidores que não têm o imóvel ideal para investir em Campina, comprando aqui em João Pessoa. Qual os insumos da construção civil tiveram um aumento considerável nos últimos tempos, nos últimos meses, ou nos últimos 2 anos, enfim. E aí isso tem refletido no preço de venda do metro quadrado de vários empreendimentos aqui lançados e em construção. E valorizou também, essa realidade valorizou também os avulsos. Como isso se deu em Campina Grande? Qual o preço médio? Valorizou? Qual é o preço médio aqui em João Pessoa de um apartamento usado num bairro sem ser beira-mar? Usado com quanto tempo? Com 10 anos de uso. Num bairro? Num bairro bom daqui. Aí vai variar, né, Breno? Vai variar, mas aí a partir vai variar se o prédio dispõe, qual a estrutura que dispõe. Um prédio de no máximo 10 anos, com área de lazer completa, no melhor bairro daqui, hoje quanto seria um metro quadrado, sem ser os beira-mar? Você vai encontrar aí na faixa de 6 mil reais, 6 mil e pouco. Tá. Campina a gente tem 1 metro quadrado na área. Depende do tamanho, né? Depende também do tamanho. O metro quadrado hoje de Campina, de usados, nas áreas mais caras de lá, chegam a 6 mil reais o metro. Os mais o quê? Nos melhores bairros, mais caros, empreendimentos de altíssima qualidade, que não puxando para lá, mas quando a gente compara eles com alguns daqui, eles têm uma qualidade
Muito boa, muito boa. E hoje a gente tem uma grande preocupação porque o metro quadrado do vertical em Campinas está baixo. E aí esses consultores, a gente observa alguns consultores de Campina Grande se inserindo aqui no mercado. Sim, isso. E a gente fica tentando ajudar, tentando que eles façam um produto mais assertivo possível, mas gera essa insegurança, porque eles podem vir para cá e vender mais caro. Isso eu estou dizendo mais caro, então a média lá vai ser R$4.000 um metro, né? E aí o que é curioso é que esse mesmo cliente que mora em Campina pagando R$4.000 um metro, ele paga quanto aqui? Ele paga às vezes até R$15.000 aqui na beira-mar de Ponta de Campina, na beira-mar do Bessa. Paga aqui achando bom, achando sem querer perder a venda daquele. E lá quando a gente às vezes leva uma oportunidade a R$4.500, a R$4.000, a R$5.000 metros, tá caro. Então, assim... É porque ele faz a conta, né, Breno? Muitas vezes da rentabilização que aquele imóvel pode oferecer lá em Campina. Verdade. E aqui, né, como a gente vive um momento de muito aquecimento e está no litoral, dependendo do tipo de empreendimento, ele tem como ter uma rentabilização, justificar, né? E aí, como você mesmo fala, está com 1 metro quadrado baixo, você faz um investimento num apartamento bom em Campina Grande, por um preço baixo, que vai refletir também no valor do aluguel. Por isso que a gente não está vendendo mais para eles alugarem, a gente está trazendo para cá esses investidores. E assim, é um trabalho, imagino, em conjunto lá. O mercado, os construtores têm que entender e venderem um produto adequado para o mercado, que o mercado peça, baseado em pesquisas, né? Com conceitos como os daqui, para que o público comece a absorver lá. Porém, uma vantagem é que o horizontal lá, o metro quadrado subiu muito. Então, condomínios dentro, lotes em condomínios da pandemia para cá dobrou de preço ao que se praticava. E aí, por isso que está toda essa leva para esse tipo de empreendimentos lá. É exatamente o que eu ia falar. Até haver essa demanda pelo produto que não tá saindo, de fato, né? Haver a demanda novamente. Eu não vejo isso acontecer assim a curto prazo, vai demorar. Ô Breno, e qual é o foco da Benz hoje? Como é que é? Como é a equipe? Quantas pessoas vocês têm? A nossa equipe é pequena, é uma equipe focada, que dá resultado. Mas uma equipe pequena, trabalha muito. Nosso foco principal é no bairro do Catolé e no bairro do Mirante, que são os bairros próximos à nossa imobiliária e onde a maioria de nós moramos, vivemos, onde os filhos estudam. Nosso foco é lá e em alguns condomínios de alto padrão, na saída para Lagoa Seca, no bairro do Jardim Tavares e nessa área próxima à Alça Sudoeste. Breno, quanto o importante para o Breno Corretor, seus resultados? Bicho, faz aí uns 6 meses que eu não anuncio um imóvel assim direito nos portais ou no site da imobiliária. E boto uma coisa ou outra no meu Instagram, quando a gente às vezes arruma até tempo. Esse ano eu tenho até uma programação melhor para isso. Meu negócio hoje, eu acredito que 80% é baseado no networking que eu cultivo até hoje, que eu venho cultivando nesses 15 anos que eu trabalho, 16 anos que eu trabalho como corretor. E que é uma ferramenta de força extrema, né? Quando você tem um produto de um cliente, quer dizer, quando você tem uma demanda, até um produto também para se vender, de um cliente que já é da sua carteira, uma pessoa que já confia, até a indicação, a gente sabe o poder da indicação. Hoje, quando a gente mudou essa estratégia lá da imobiliária para um local, foi assim, estrategicamente pensado em ir para um local que não é na rua, é dentro do Complexo Aeromarinho, numa sala lá. Então, para chegar lá, o cara tem que descobrir qual é a sala, passar pela recepção, se identificar, subir, para ver se tem gente lá. Então, assim, hoje a maioria dos nossos negócios são por agendamento, porque a gente já tem uma carteira de clientes, já tem uma rede de relacionamento grande, que se a gente trabalhar bem ela, hoje a gente precisa dar assistência a essa rede de relacionamento nossa. Se a gente trabalhar bem ela, a gente não precisa
tá com eles assim explicando, ó, eu trabalho há tanto tempo, explicando para ele criar confiança na gente. A gente trabalha em quem já confia Você com a gente. Você sente que isso é o que se perde hoje em dia na dinâmica de redes sociais, por exemplo, que acho que todo mundo acha que rede social é solução. É só isso e vai ter resultado. Vou fazer um impulsionamento, vou ter resultado. Se a gente tem o cliente, o interesse muitas vezes e não nutre, por exemplo, não acompanha ao longo de anos, inclusive, isso faz o menor sentido, não é verdade? Mas assim, eu acho também que tem tipos de imóveis. Tem a linha de produtos mais populares, Sim. que tem um giro rápido. Você não precisa desenvolver uma relação tão forte com aquela pessoa e que ela vá se prolongar tanto. É um negócio mais que tem que ser o perfil do corretor incisivo de resolver a aprovação de crédito ali. É um processo como se a gente entra numa loja e compra uma camisa, um negócio, vende o imóvel e sai de perto. É quase isso. Lógico que tem que manter, porque no futuro, às vezes, aquele cliente ascende socialmente e tal, e depois sai comprando outros a gente volta àquele ponto do tipo de produto, então. Eu acredito que sim. Não precisa... Tem alguns tipos de produtos que a rede social, sem tanto relacionamento, ele funciona também. Ô Breno, Campina Grande é conhecida, né? E, entre outros aspectos, pelo clima serrano, frio ali, bacana, né? E que ali naquele período meio do ano, tem festival de inverno, São João, e passa ali até agosto, um clima muito bacana. E aí a 90 quilômetros, talvez de um máximo de Campina Grande, tem uma cidade menor, pequena, também serrana, como Bananeiras, né? Assim, com aquela característica interiorana mais firme, em razão até do tamanho, né? Como Campina Grande, no caso, você já entregou que é Bananeiras. Não, Bananeiras, mas eu falei aqui, Bananeiras. E aí eu pergunto, como é que você vê? Tem muita gente acha, e isso é verdade mesmo, que Campina, por ter já o frio presente, aquele clima agradável demais, nunca olhou, nunca teve um olhar para Bananeiras. Aí de um tempo para cá, Bananeiras tomou uma nova dimensão em termos de desenvolvimento, de frequência, de presença de pessoas, né? De João Pessoa, outros de Campina Grande, indo conhecer, de Natal, muita gente. Qual a sua análise? Vou ser bem objetivo. Campina Grande compra Bananeiras. Como é que Campina Grande, no seu ponto de vista, hoje, observa Bananeiras, olha para Bananeiras? Você acha que o campinense sairia de sua casa, do seu apartamento, já num ambiente, numa cidade serrana, para outra, com o mesmo clima, como Bananeiras? Campina já compra Bananeiras, já iniciou, já começou a comprar, você mesmo sabe, a gente já fez negócio lá. Isso vai continuar acontecendo. Tem só uma ressalva. Campina, para quem é daqui de João Pessoa, comprar Bananeiras é a segunda moradia do pessoense, né? Exceções moram aqui, mais aqui na cidade, tem uma casa de praia lá, ou um apartamento de praia. Mas o normal, ele compra a segunda moradia em Bananeiras. Para o campinense, a segunda moradia é a praia, né? É a praia, né? Então a classe mais alta compra João Pessoa, Cabedelo, e a classe média compra Litoral Sul da Paraíba. Bananeiras é a terceira moradia, seria uma terceira moradia para um campinense. E a terceira moradia, na minha visão hoje, é para aquelas famílias com poder aquisitivo maior. Então, para essa família, faz total sentido comprar Bananeiras, vai continuar cada vez mais comprando, porque os empreendimentos de Bananeiras têm sido com conceito também, de construtoras de muita confiança aqui do estado. E já aconteceu, Bananeiras já é uma realidade, vai só consolidar, e é uma feliz realidade porque muito da gente ia antes para Pernambuco, para Garanhuns, para Gravatá, né? E agora a gente não precisa mais. Então a gente tem que abraçar e fortalecer Bananeiras,
Mas o campinense que vai comprar bananeiras é esse, do padrão mais alto. Os demais, eles vão querer usar bananeiras, mas alugando um fim de semana, um feriado, né? Porque também esse alto padrão da cidade de Campina, ou pessoas que vivem de modo mais organizado financeiramente, muitos têm uma propriedade rural próxima a Campina e eles criam animais lá, eles gostam de ir lá. E é justamente naquela rota, né? De Lagoa Seca, isso, né? Onde o campinense gosta muito de granjas ali naquela região, né? É como se fosse a entrada do Brejo, né? Que a gente nota Campina, quem é de Campina identifica isso bem, que é como se lá tivesse me fugiu agora a palavra três vegetações e climas diferentes, três ambientes climáticos, 3 ecossistemas, né? Três biomas, exatamente. A gente tem essa área lá próximo à Alça Sudoeste, que é como se fosse as portas do sertão. Então você chega ali, parece os loteamentos, né? São todos planos, parece o Cariri, muita pedra, chão duro. Verdade. Na entrada, quem vem de João Pessoa para Campina, aquela entrada ali, pegando o bairro do Mirante, aquela parte, é como se fosse um equilíbrio. Ele tem partes mais secas, tem partes com um verde bonito. E ali saindo para Lagoa Seca. Saindo para Lagoa Seca, que são verde. as portas do Brejo. A gente tem dias que quando a gente sobe, só a subidinha ali, como se fosse para o restaurante Bananal, que é um restaurante bem tradicional lá. Tá toda a névoa lá, e parece que a gente já tá em Bananeiras, até lá. O clima, a vegetação e o sol. Essa informação de Breno, considerando que o campinense tem tudo isso já e pode mais ter bananeiras como para usufruir, para curtir, né? E considerando que o campinense investe, não está investindo tanto em Campina por falta de consistência do mercado. Então, seria a hipótese de o campinense investir em bananeiras num empreendimento menor, compacto, onde ele usufruísse, mas também rentabilizasse. Acredito. Talvez... Pequenos chalés, isso, né, de um ticket mais interessante. Que pudessem gerar essa locação por temporada, acredito que tem tudo a ver com o investimento que lá também do campinense. Brent, já aconteceu alguma situação engraçada, algum momento que você se recorde, recente ou lá do seu começo como corretor, que você possa compartilhar aqui, que você se lembre e possa compartilhar com a gente? Várias, né? Assim, me veio na mente agora só naqueles primórdios, assim, no começo como corretor. Às vezes a gente, na ansiedade de atender, o cliente ligava, a gente já corria para atender logo, com medo de perder aquele cliente. E teve uma época que eu trabalhava muito com locação, assim, mostrando imóveis para locação. Você não trabalha com locação hoje? Não, hoje não. Hoje a gente trabalha só com vendas. E aí, nessa época, o processo das locações são muito dinâmicos. Um imóvel colocou para alugar hoje, uma semana está alugado, né? E às vezes a comunicação não era tão rápida. Enfim... Cheguei para mostrar alguns imóveis para algumas pessoas. Acho que vários corretores já passaram por isso, com a imaturidade, né? E aí, quando dei a chave que abri o apartamento... Ocupado. Vi logo uma sandália assim, um sapato, a televisão ligada, o fogão com a panela lá. Eu digo, eita, pô. Aí já saí com o cliente e com o cliente do meu lado, né? Quando ele viu, se espantou também. Não, volta, foi alugado aqui, eu não sabia, ou deve ter sido recente. Enfim, aí isso ficou de aprendizado para nunca eu ir no imóvel assim, sempre a partir dali eu passei a visitar o imóvel antes, olhar se estava tudo em ordem, se não estava habitado, ou se não tinha nenhum problema. Enfim, isso aí eu passei e espero que os jovens corretores que estão ouvindo não passem por isso nunca. Sempre vá no imóvel antes, contacte os donos, mesmo que você tenha a chave. Entre outras situações que são importantes passar em razão da experiência que você precisa ter, com constrangimento, certo? Constrangimento ensina. Brincadeiras à parte. Breno, eu te perguntei sobre network também pensando em um outro ponto. Você hoje tem um grupo Soma lá em Campina Grande, né? Acho que seria importante falar como é que isso funciona, o porquê você está empreendendo com o Soma também. Eu sou franqueado
do Soma, Gerardo Rabelo Filho, que a maioria dos ouvintes aqui conhecem, né, quem está assistindo. Ele criou o Soma, essa organização de networking de empresários, esse ambiente para os empresários e empresárias estarem ali se relacionando, fazendo negócios e de modo muitas vezes divertido, com experiência de bebidas, de comidas ou de visitas técnicas. Enfim, ele vem consolidando essa empresa há um bom tempo, já franqueou ela. E ele estava com uma carência em relação a uma atenção especial que ele precisava dar aos filiados que eram de Campina. Então, quando ele avançou muito na quantidade de filiações, tinha uma boa parte da parcela que eram de Campina e que pediam eventos lá, eventos de conteúdo, de relacionamento para lá, para não ter que toda vez se deslocar a João Pessoa. Você já estava inserido nessa época? Não, eu nem estava. Eu tinha interesse em estar no Soma, e aí eu recebi um contato dele, eu nem conhecia ele, e foi logo que pegou a pandemia. Aí fechou tudo, não cheguei a me filiar, e aí eram só eventos online, e naquele momento eu digo, não fazia sentido estar. E aí, diante disso, que era essa carência que Gerinha tinha, um amigo fez uma ponte minha com ele, e aí me apresentou a ele, e quando eu cheguei, ele deu a entender que ele ia me vender a filiação do Soma, né? Começou a explicar o que era o Soma. Eu digo, não precisa explicar mais não, Gerinha, que eu já quero entrar, me diga aí como é que eu faço, eu pago, como é isso aí? Aí ele disse, não, tenha calma, não é só isso não, eu quero lhe explicar. Então, ele passou que ele precisava de uma pessoa, que eu tinha algumas características que eu podia auxiliar ele na condução desse grupo de filiados de Campina e na expansão desse grupo. Então, eu adquiri essa franquia junto com o Renato Lins, corretor também, que é lá de Campina, hoje mora aqui em João Pessoa. E a gente hoje está à frente, está responsável pela condução desse grupo de empresários lá. A gente já está com cerca de 60 a 70 empresários de Campina, filiados ao Soma. É muito gratificante, muitos eu já conheço, outros eu já conheço de tempo, outros eu estou conhecendo a partir de agora com mais profundidade. Sempre pessoas muito relevantes em cada um dos mercados que atuam, pessoas com muito conteúdo para passar. E tem acontecido muitas coisas boas, muitos negócios entre eles, e o Soma está cada vez crescendo mais lá na cidade. E o Soma Campina tem quanto tempo? Recente. A gente fez o lançamento foi em dezembro. Foi recente, bem recente mesmo. E já houve negócio de lá para cá? Já, vários negócios. E o plus desse modo como a gente assumiu o Soma Campina foi essa integração com o Soma João Pessoa. Então, hoje a gente é um Soma só, o Campina e o João Pessoa. E a gente realiza 12 eventos em Campina. Gerinha realiza 12 eventos aqui em João Pessoa, e todos que são filiados aqui podem participar dos eventos em Campina, e todos que são de Campina podem participar dos eventos aqui em João Pessoa. Então, dá a possibilidade do filiado participar de 24 eventos realizados pela nossa equipe e integrar com as equipes das duas cidades, com os filiados das duas cidades. E você pode falar, Breno, quem pode ser filiado, se são apenas empresários ou autônomos? Eu sei que tem alguns critérios. A gente tem alguns filtros para entrar no Soma. Geralmente a gente marca apresentações, a gente faz uma lista de pessoas que têm um perfil que a gente já sabe, uma lista baseada em um perfil de idoneidade, de ética, de relevante no seu segmento. E aí tem um filtro de pessoas que têm um faturamento a partir de tanto. Então, é uma organização bem seleta de pessoas que estão ali para fazerem negócios entre si, para se relacionarem entre si, com um faturamento a partir de um certo valor, e que estejam dispostas a estarem ali trocando experiências, aberto a novos aprendizados e a participar dessas atividades que a gente realiza, no intuito de fortalecer
o relacionamento deles. Eu vi recentemente, acho que foi até no seu Instagram, algo bem diferente, que era um projeto tirando da gaveta, algo desse tipo. É tipo uma rodada de negócio, de investimento. Tem vários tipos de eventos já formatados. Esse, por exemplo, da gaveta para o mundo. Foi o último evento que teve aqui em João Pessoa. É uma espécie de Shark Tank Brasil, onde as pessoas mandam ideias de negócios que querem empreender ou que iniciaram a empreender. E aí a gente analisou várias ideias, daquelas foram escolhidas as 5 melhores na nossa análise e os 5 filiados subiram ao palco para expor as ideias. Nossa. Alguns foram lá para expor uma ideia e buscar às vezes um investidor que acredite junto com ele e queira fazer um upgrade na empresa, um investimento para... Um investidor anjo, praticamente. Como investidor anjo. Outros foram levar ali aquela ideia não para buscar um investidor, mas para ouvir, meio que testar junto de empresários de diversos setores o que eles achavam da ideia, se ele devia avançar, se ele devia corrigir, se devia fazer alguma adequação ou se já era boa a ideia. E nesse último foi super interessante, teve um que meio que levou 2 ideias lá, o debate dos filiados fez com que saísse uma ideia mais interessante do que aquelas outras 2. E esse cara provavelmente vai implementar isso. Em breve a gente vai fazer um evento lá na cidade, só um jantar de relacionamento, onde existe uma dinâmica nas mesas, onde você, quando for lá participar, uma parte do jantar você vai estar com um grupo de 3 pessoas que você não conhece, um segundo momento com mais 3 que você não conhece, um terceiro e um quarto momento, para que abram novos relacionamentos no seu hall de amizades, de contatos, assim como eventos de conteúdo, palestras com nomes relevantes. Já tive a oportunidade de ir para algumas, inclusive, e de fato é sempre de muito bom, muito valor. E sempre com comida boa, bebida boa, um ambiente agradável, diferente, é sempre muito bom. E quem quiser entrar no Soma, Campina, procura Breno Aragão. Pode me procurar os meus sócios também, Renato Lins e Renan Lucas, mas pode me procurar, eu faço questão de atender. Perfeito. E aí, Breno, eu queria te agradecer pela participação aqui comigo, com o Pedro, no Plano Talks. Foi bom demais essa sua experiência, sua história de vida, sua história como corretor em Campina. Entendeu? E fica aqui o convite para mais na frente você voltar participar com a gente aqui do Plano Talks. Muito obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço. Isso aí, valeu, Breno. Muito obrigado mesmo. Foi extraordinário, conteúdo de valor também. Um papo, como a gente sempre bate aqui, né? Eu me sinto em casa aqui, sempre que eu venho. Obrigado aí pelo convite. Pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já compartilha com seu amigo, já curte, se inscreve no canal. As nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, tá? E até o próximo.